E a gente dá o pontapé inicial às nossas dicas de arte, porque Eliana Rolim já separou pincéis, tintas e tem mais uma dica bem legal de pintura. Tudo bom, Li? Seja muito bem-vinda. Obrigada, minha flor. Felicidade de segunda-feira pra você, bom começo de semana. Nós. Fez boa viagem até a emissora, Graças Li? a Deus, sim. Que bom. Pegou muito trânsito Não, hoje na hoje estava estrada? maravilhoso. Que bom. Até comentei com a Neide que hoje o trânsito estava ótimo. Que bom, a gente fica feliz. É sempre Deus abençoando, né? Amém. Prazer tê-la aqui mais uma vez Prazer conosco. é meu, obrigada. E a gente dá então agora início a mais uma dica de pintura. Fique atenta às principais orientações. Você que está começando ou você que quer aprimorar a técnica da pintura, gente, Eliana Rolim, uma excelente professora, eu tenho certeza que ela vai poder te ajudar e contribuir bastante aí em relação ao seu aprendizado. Li, com você agora. Então vamos lá, nós vamos fazer hoje uma porquinha de biquíni, tá? Ficou linda, né? Então eu vou iniciar ela pelo chãozinho, tá? Então eu vou trabalhar com diluente para tecido, eu sempre trabalho com diluente, tá? Então eu vou pegar a tinta clara primeiro, vou tirar o excesso aqui, num pratinho de isopor, num pires, num godê, em um recipiente. Eu tenho que matizar essa tinta no meu pincel para que eu não tenha um pincel carregado, olha. Eu tenho a tinta matizada em toda a cerda do pincel. Aí eu venho para a peça, olha como ela fica suave. Se eu vim com o pincel, pegar a tinta aqui da tampinha e vir direto para cá, vai ficar uma tinta pesada. Vai vir com excesso, tá? E vou molhando o meu pincel somente no diluente, porque a tinta que tá aqui no meu pincel, ela vai saindo com o diluente. Ele vai molhando e essa tinta vai saindo, ó. Não tem necessidade de colocar uma quantidade exagerada de tinta. Por isso que o chão, às vezes, fica feio, porque o pessoal coloca muita tinta. Você viu que eu não peguei quase nada de tinta? É uma sujeirinha Uma só, sujeirinha, né? mas eu estou molhando o meu pincel no diluente. E aí ele vai molhando essa tinta do meu pincel e eu vou trazendo ela. Eu estou usando um pincel redondo porque é um pincel mais fácil, ele tem bastante cerdas e ele me ajuda a espalhar essa tinta com mais facilidade, ó, evitando manchas, tá? Só tô molhando a tinta no diluente. Olha como rendeu. Uma vez só que eu peguei tinta. Então eu vou fazer por toda a parte da sombra, tá? Eu vou fazer esse processo. E eu começo sempre pela cor clara. Eu vou estar usando 3 tons. Então, eu começo do claro para o escuro, tá? O claro, o intermediário e um para dar profundidade. Agora, eu vou trocar de pincel, porque agora eu preciso de um pincel curtinho, chatinho, para mim poder colocar... Vou pegar um pouquinho maior. Para mim poder colocar a primeira sombra, tá? Sempre hidrato o pincel, ó lá. Vou pegar a tinta só no cantinho do pincel, pouquíssima tinta também, ó. Vou dar uma molhadinha no diluente e vou vir com essa tinta encostada do motivo. É a minha primeira sombra. A segunda sombra é só a profundidade, então ela vai ter uma quantidade bem menor, principalmente nos cantinhos, tá? Que eu vou colocar mais ela. A finalização aqui eu não coloco essa tinta escura. Aí aqui vai de acordo com o que o pessoal tem mais gosto, um pincel menor ou um pincel maior. Mas aqui precisa ser um pincel chato, porque senão o redondo ele vai invadir o desenho, tá? E aí eu vou contornando aqui essa flor. Vou trocar esse pincel, ele tá um pouquinho duro. Sempre hidrato o pincel, ó, pouca tinta, ó, quase nada de tinta, né? Bem pouquinho de tinta. Para o trabalho não ficar pesado, a gente tem que usar uma quantidade de tinta pequena. Ó, e aí você vai colocar e vai espalhar. Aí eu vou entrar com a profundidade, menos ainda. Sempre vou molhando a pontinha do meu pincel. E agora a profundidade é só encostadinho mesmo do motivo. Se eu colocar em tudo, aí vai perder o efeito. Eu quero que apareça os 3 tons, ó, como esse ladinho que eu já fiz. A parte clara e os 2 tons de sombra. Aqui, ó, esse degradê, né? fica o degradê. Aqui só tem o segundo verde, né? Agora eu vou colocar o terceiro verde, ó, você vai ver como vai dar profundidade. Porque as flores são brancas, então eu preciso que esse fundo seja escuro para que elas sobressaiam. Se o fundo não for escuro, elas não vão sobressair, tá, ó. E assim eu vou compor todo o motivo na parte de baixo. Na parte de cima eu vou vir só com uma leve esfumaçado com o pincel redondo, só com o verdinho claro, bem pequenininho, esfumaçando e suavizando e sumindo em nada, tá? Então agora nós vamos fazer aqui um pouquinho da flor e depois a gente vai pra porquinha, tá? Eu vou estar usando também 3 tons, tá? O palha, o caqui e o sépia, para fazer a nossa florzinha. Aí aqui vai de gosto das pessoas, se elas querem usar um pincel redondo ou um pincel chato. Pode ser das duas formas, tá? Eu gosto de molhar o meu pincel no diluente. Eu não passo diluente na pintura. Eu molho o pincel no diluente e diluo as tintas no diluente à parte, tá bom? Então, ó, eu molhei o meu pincel no diluente e eu vou entrar com palha. Se a minha tinta estiver grossa, secando, eu posso pôr um pouco de diluente nela e misturar, tá? Mas sempre na tinta, nunca na peça. Ó,
Posso preencher com esse pincel redondo, que é o pincel pituá, ou com o pincel chato. O redondo, a gente ganha tempo, né? Ele Mais preenche, rápido, né? isso, ele preenche rapidinho, ó. Tá? Tomando cuidado para você não invadir a área seguinte, né? Então, se você tiver dificuldade no cantinho, aí você usa um chato para ela não invadir lá o outro ladinho. Perfeito. Enquanto a gente faz o preenchimento das outras pétalas, agora no tom palha, eu vou para o intervalo, a gente adianta o passo a passo e no próximo bloco, mais dicas de pintura, Eliana Rolim abrindo os trabalhos de arte dessa semana e desta segunda-feira. Continue conosco, voltamos já.